E é isso aí. Vamos continuar com o nosso curso de projeto e análise de algoritmos, que a gente falou até agora só um pouquinho de motivação, falamos de uma técnica aqui e outra técnica ali. Mais especificamente, nós falamos algoritmo de multiplicação de Karatsuba, alguma coisa de exponenciação. A gente começou a falar de técnicas para a gente provar que o nosso algoritmo está correto, né? Então, se você não viu esses vídeos ainda, clica no card que o Diego do futuro aí da edição vai lembrar, aliás, o Diego do YouTube, né? Vai lembrar de colocar esses cards e aí vocês podem visitar as aulas anteriores. Essa é uma aula que começa de fato com novos conceitos e a gente vai focar hoje nessa coisa de análise de algoritmo, não só hoje, como também em algumas aulas mais para frente. O assunto de hoje especificamente é um assunto que provavelmente você já sabe. Antes de chegar em projeto e análise de algoritmos, você já tem uma noção de complexidade, como você calcula a complexidade de algoritmos. O mais importante na aula de hoje é lembrar essa frase que é o guia do curso, né? Que perhaps the most important principle for the good algorithm designer is to refuse to be counted. Quer dizer, se você quer ser um bom projetista de algoritmo, você não pode estar contente, né? Então, você tem que olhar o seu algoritmo e pensar aquela frase também que eu já disse em outras aulas: a gente pode fazer melhor, a gente pode fazer melhor. Só que para a gente conseguir responder, não só se a gente pode fazer melhor, a gente também tem que responder o quão melhor. Então, a gente precisa ter uma medida de avaliação dessa qualidade. É aí que entra uma ferramenta que a gente chama de análise assintótica. Ela é feita, né, ela é pensada para a gente comparar algoritmos em alto nível. Eu não estou falando sobre comparar a resposta final do meu algoritmo, né? Eu estou pensando assim, que eu tenho dois algoritmos diferentes que vão me falar que 2 mais 2 são 4, só que provavelmente um é melhor do que o outro. Se eles estão dando a mesma resposta, um é melhor que o outro em termos de tempo de execução. E aí, quando a gente fala de análise assintótica, a gente está falando de alguma coisa em alto nível, significa que a gente não está fazendo aquilo que, quando a gente aprende a programar, a gente aprende a fazer isso, né? Que é contar a operaçãozinha. Ah, eu fiz uma soma aqui, aí uma igualdade lá, então agora eu tenho duas operações. E aí na próxima linha eu divido e faço isso e aquilo. Ou aqui eu tenho um for, então todas as operações dentro do for eu multiplico pelo número de vezes que meu laço se repete, esse tipo de coisa. Eu não estou falando dessas continhas. Eu estou falando, na verdade, da gente conseguir comparar de uma forma mais robusta a essas coisinhas que estão embaixo aí, né? De alguma forma, né? Que eu não dependa de linguagem, compilador, arquitetura. Isso significa, se eu tiver dois algoritmos idênticos, implementados, bem implementados, em Java e em C, o cara em C vai rodar mais rápido do que Java. Isso é certeza. Mas isso tem a ver com como que é o compilador, o interpretador e assim por diante, tá? Outra coisa é que se eu rodar exatamente o mesmo algoritmo, os dois podem estar implementados em C, por exemplo, num supercomputador e numa Raspberry Pi, com certeza um supercomputador vai rodar mais rápido, né? Não é isso que eu estou querendo fazer, eu estou querendo comparar algoritmos independentemente disso. Tem a ver com o número de operações que ele faz lá, mas só que a gente abstrai algumas coisas. Quando eu estou falando de análise assintótica especificamente, eu estou pensando em escalabilidade. Escalabilidade significa quando eu cresço bastante o tamanho da minha entrada, né? Então a gente fala o N grande. N é o número de elementos, é a quantidade de dados que eu vou ter que processar. Eu não, né? O meu algoritmo. Então, eu não estou falando, por exemplo, quando eu falo de ordenação, o N grande não é 10. Né? Ordenar 10 números com o algoritmo meia boca é rápido. Na verdade, vai levar uma fraçãozinha de segundo. Eu estou pensando em milhões, bilhões de números, ou de strings, ou de qualquer outra coisa. Então, esse é o tal do N grande. Quando a gente fala de análise assintótica, na verdade, em teoria, a gente está falando quando o N vai para infinito. Né? A gente está olhando para quando o N vai até o infinito. Tá? Então, vale para qualquer valor aí. E aí, como eu vinha falando, né, essa contagem de operações, ela pode ser feita, existem algumas técnicas, dá para fazer isso formalmente. Nunca bate um cara com o outro, porque a gente conta uma coisinha aqui, outra ali, diferente e tal. Né? Mas eu vou seguir o livro do Sedgwick. E se você for estudar o Merge Sort, que é um algoritmo que você, se você está chegando aqui agora, você ainda não sabe e tudo mais, pode abstrair. Eu vou voltar nesse Merge Sort em poucas aulas. Lá no livro do Sedgwick, ele fala que o Merge Sort, o que ele implementa,
faz essas operações aqui, ó. Ele faz 6n, log na base 2 de n. Esse log na base 2, se ele não aparecer essa base, geralmente é 2, tá? Mais 6n operações. O que isso significa? Significa que se você tiver que ordenar um vetor de 64 posições, o número de operações que esse cara vai fazer é 64 vezes 6. Isso aqui vezes o log 2 de 64. Que eu acho que é 6, né? Mais 6 vezes 64. Eu não estou muito afim de fazer essa conta, mas você faz aí em casa. O principal, na verdade, que eu quero dizer aqui nesse slide é que eu vou sempre dizer daqui para frente, quando estiver falando de análise assintótica, que o merge sort faz mais ou menos n log 2 de n operações. Parece que está um pouco diferente ali, né? Mas é isso mesmo, né? Eu abstraio. Essa questão do alto nível é exatamente fazer esse tipo de análise. A ideia principal aqui é ignorar. Ignorar algumas coisas, tá? Especificamente hoje, principalmente hoje, a notação que eu vou falar hoje é basicamente isso, tá? De uma forma meio grosseira. Então, ignorar o quê? Ignorar constantes. Então, por exemplo, aquele 6n do merge sort, eu posso ignorar aquele 6. Isso apareceu aqui para mim, certo? E também a soma, né? Se eu tivesse lá 6n mais 10 operações, porque eu tive algum overhead inicial ali, que eu tive que setar algumas variáveis e eu contei 10 operações. Eu posso cortar esses 10. Porque, pensando em tempo de execução, em escalabilidade para o n grande, a diferença de tempo aí vai depender de muita coisa, vai depender do ambiente e tudo mais, tá? Elementos de menor ordem também. O que são elementos de menor ordem? Por exemplo, se eu tiver alguma coisa do tipo 6n ao quadrado mais 7n mais 3, esse cara é o cara de maior ordem, n ao quadrado. Esse cara aqui é menor ordem, né? N é menor do que n ao quadrado para qualquer n. Mas de onde vem essa ideia maluca, né? Vamos pensar nisso aqui. Nesse gráfico que eu tenho aqui, eu tenho um códigozinho em Python aqui do lado, tá? Se vocês quiserem conferir, né? É só dar uma copiada aí. Então, o que acontece aqui é que eu tenho 3 curvas, tá? E aqui eu estou simulando, né? Na verdade, eu estou contando quantas operações. Esse cara aqui vai me dar uma noção de proporção no tempo, né? Então, se eu fiz 2.500 operações, meu código, né? Meu algoritmo vai demorar mais para rodar do que se eu fiz 500 operações. Essa é a ideia. E aqui, então, é o tamanho da entrada, né? É o tal do meu n. E aí eu fiz esse gráfico que varia, então, o número de operações pelo meu tamanho da entrada, para funções diferentes. Então, lembra aquela continha? Esse cara faz n operações, mais, igual do merge sort, tá? Então, eu tenho essas 3 curvas, de n ao quadrado mais n. Então, olha um cara aqui com um elemento de menor ordem, tal, que não aparece aqui na linha verde, que é só n ao quadrado mais 7. E esse do meio, que é o azul aqui, ó, n ao quadrado mais 3n. Então aqui eu tenho um cara igualzinho esse vermelho, igual de cima, só que tem um 3 multiplicando aqui. O ponto é que essas 3 curvas, elas têm um comportamento muito parecido, muito mesmo, né? Elas vão inclusive bem achatadinhas aqui, ó. A vermelha com a verde, eu nem me importei, assim, se você tem dificuldade de ver verde com vermelho, não é só por causa da sua dificuldade natural de ver verde e vermelho nesse caso. As curvas realmente estão muito próximas aqui, ó. Mesmo se eu desse um zoom nessa região que eu estou circulando, já dá para ver que elas estão tendo o mesmo comportamento. Então, assim, se eu jogar esse n lá para frente, não vai dar quase que diferença nenhuma, vai dar uma diferencinha de segundos, etc. Tá? É lógico que eu posso falar que o algoritmo que me dá essa linha verde que é a mais de baixo, que é n ao quadrado mais 7, ele é ligeiramente melhor do que o n ao quadrado mais 3n. Tá? Mas nem se compara com os próximos exemplos que eu vou dar. Nesse gráfico aqui, eu tenho algo parecido, só que as minhas funções, quer dizer, os meus algoritmos, eles fazem operações de acordo com essas funções que estão aqui. Então, essa linha, essa curva que está fazendo esse comportamento bem crescente, é n ao cubo mais 7, tá? É a função que descreve essa curva aqui. E essas duas curvas de baixo, ó, são n ao quadrado mais 3n, que é essa azulzinha aqui, ó, e a mais de baixo é 2n. O que acontece? Na verdade, esse cara 2n e o n ao quadrado são de ordens diferentes. Mas quando eu jogo esse cara para o n ao cubo, é
cresce tão mais rápido, que no gráfico até parece que esses caras aqui são parecidos, né? Que eles estão bem próximos. Porque esse cara é muito pior. E olha que eu estou falando para n igual a 50, né? Eu já disse para vocês que eu quero n grande. N igual a 50 é pequeno. Então agora o que eu fiz foi remover aquele cara cúbico e eu ainda deixei o 2n aqui, ó. E o n ao quadrado, um cara quadrático aqui, né? N ao quadrado mais 3n. Só que agora eu também coloquei uma carinha meio diferente, né? Ele é n vezes log 2 de n. Tá? Então pode ver no código que, apesar de eu ter escrito log, pode ver no código que é o log na base 2, tá? Vocês vão entender ainda por que a gente usa isso. E aqui, né, a gente vê o seguinte, enquanto no gráfico anterior parecia que o cara quadrático e o cara linear, né, que é esse multiplicação por n, só por uma constante, ele é o 2n no caso, eles eram muito próximos. Mas na hora que a gente tirou o cara cúbico, aí a gente vê que esses caras, na verdade, são bem distantes. E uma outra coisa também bem legal é que esse n log n aqui, eu tenho n e eu tenho log n. Log n é de menor ordem, só que ele está multiplicando n, né? Então, eu não tiro esse cara não. E ele é relevante, ó. Dá para ver que tem um certo gapzinho aqui, ó, né? Que ele pode ser significativo lá para frente. E acreditem, log 2 de n vai aparecer bastante nas análises que a gente for fazer daqui para frente. Uma outra coisa que eu acho interessante de notar, eu consigo ver aqui, né? Esses dois caras aqui, eles são diferentes, né? Então, o primeiro é 4n mais 4, que é essa linha vermelha. Então, é linear. Então, ele tem um crescimento linear, tá? De acordo com o tamanho da entrada. E o outro é um n vezes... E eu vou ter que pedir perdão aqui, ainda bem que eu falei na primeira aula que eu erro mesmo, né? Esse cara aqui, na verdade, é 2n vezes log de n. Log na base 2 de n. Dá para ver isso pelo código, tá? Tá aqui, ó, 2n, opa, aqui em cima, 2n vezes log 2 de n. Então, é o que eu falei, ó, esse cara log 2 aqui eu não posso ignorar, tá bom? Ele vai fazer com que a minha função cresça mais rápido. Mas o interessante é o seguinte, ela cresce mais rápido a partir daqui, ó. Antes disso, a funçãozinha azul, ela tem uns valores menores na sua saída. Isso significa que ela é melhor no começo? Não, ela é pior, tá? Porque esse começo não me importa. Como eu disse, isso aqui vai rodar em 1 milésimo de segundo. Isso aqui é insignificante. Os dois caras ali são muito rápidos no começo. O que me importa é quando esse n cresce. E eu estava falando que o 50 era pequeno, aqui eu parei no 30, né? Porque se eu não tivesse parado no 30, vocês não iam conseguir enxergar esse rabinho do começo aqui. Então não é significativo. Quando eu faço esse tipo de operação que eu estou falando para vocês, de remover os caras de menor ordem, de retirar constantes e tudo mais, eu estou falando de uma notação chamada Big O. Então, naquele caso do merge sort que eu falei para vocês, que o 6n log 2 de n mais 6n, eu ia falar que é aproximadamente n log n, eu posso falar essa função aqui, então essa f de n, depois eu vou chamar de t, mas tudo bem. Essa f de n, ela pertence à classe O de n log 2. Então, a gente chama esse cara de n logarítmico. Ou às vezes só n log. Eu também posso falar, menos formalmente, que essa f de n é O de n log 2 de n. O que mais importa é que essa notação Big O considera a ordem de grandeza do meu algoritmo. Existem outras notações que a gente vai ver no próximo vídeo, que são as notações ômega e θ. E eu gosto desse jeito de olhar para as relações, tá? A relação da classe O, né, da classe Big O, é com a comparação de menor ou igual. Nossa, como assim? Faz sentido isso? Faz. Lembra das curvas que eu estava colocando? Eu estava falando que uma era Big O de outra quando ela estava por baixo da outra, tá? Nossa, fiquei confuso. Vamos fazer isso matematicamente aqui mesmo. Continhas. Primeiro vamos definir isso formalmente, tá? Vamos supor que eu tenho duas funções, t grande de n. Eu tenho sempre a preocupação de usar t grande, né? Porque quando é t pequeno eu uso tzinho. Mas tudo bem. Então eu tenho t grande de n, né? T de n, e f de n. Essas duas são funções de inteiros nos reais. Tá? Nossa, como é função de inteiro no real. Então ela é função nos naturais, inteiros, nos reais. Ou seja, o n tem que ser inteiro. A gente diz que t de n é big O, é O de f de n,
se existem duas constantes, c e n0, tais que esse cara aqui seja verdade, né? Então, a função t de n, ela é menor ou igual, olha a relação aqui, ela é menor ou igual a f de n quando eu multiplico por uma constante c a partir de um n0, ou seja, para qualquer n maior do que esse n0. Ficou confuso? Deixa de ser confuso quando a gente faz um exemplo, que é o que eu vou fazer no próximo slide. Ó, aqui eu tenho essas duas funções, então. T de n, que é esse cara que está vindo por baixo aqui, ó. E f de n multiplicado já por uma constante. Então, aqui é uma constante 4, tá? Nesse caso, t de n é 2n ao quadrado mais 150. Eu estou afirmando que esse cara é O de n ao quadrado. E aí eu estou mostrando aqui no meu gráfico com c igual a 4. Ou seja, f, aqui é f de n, né? E esse cara aqui, ó, é t de n. Ou seja, essa função aqui, ó, que está aqui em cima, ela é c vezes f de n. Então, ela é 4n ao quadrado. A função aqui embaixo, que eu vou até colocar em azul para não confundir as bolas, esse cara aqui é o t. Então, ele é 2n ao quadrado mais 150. Quando que 4n ao quadrado passa a ser maior do que 2n ao quadrado mais 150? Em algum lugar por aqui. Eu não vou fazer a continha. Vocês podem fazer essa conta. Então, a gente tem nesse caso aqui, ó, que c é igual a 4 e o n0, vocês vão fazer a continha aí. Mas daqui para frente, de fato, essa função aqui azul está embaixo da vermelha. Então, ela é menor ou igual à vermelha a partir desse n0 que está aqui. Olha, mas no slide anterior eu forcei um pouquinho a barra que eu dei de graça para vocês um C aí, né? Mas eu vou mostrar para vocês alguns jeitos que a gente pode fazer para determinar quem que é C e quem que é N0, né? Se eu partir de uma afirmação como essa, tá? Depois a gente vai brincar mais de como é que eu chego numa afirmação como essa. Então tem várias técnicas, elas são meio que ad hoc, assim, então são algumas coisas que você pode usar, mas não existe um algoritmo para você fazer isso, tá? Mas existem alguns truques. Então, por exemplo, eu vou fazer um aqui, que eu vou fazer o seguinte, né? Se eu quero afirmar que aquilo é verdade, então eu tenho que fazer que 2n ao quadrado mais 150 é menor ou igual a alguma função aqui de n, né, ao quadrado, desculpa, uma constante vezes n ao quadrado, tá? Eu tenho que conseguir chegar nisso aqui. Então, vamos só grifar isso aqui, porque eu vou fazer de dois jeitos diferentes ali embaixo. Vou tentar fazer com duas cores diferentes. Então, primeiro, eu faço o seguinte, eu faço que 2n ao quadrado mais 150, isso vai ficar um pouquinho repetitivo, porque eu vou ficar mesmo copiando esses caras, tá? Isso daqui é maior do que 2n ao quadrado mais 150 n ao quadrado. Por que eu fiz isso? Para poder juntar esses caras aqui, ó. Isso aqui vai ficar 152 n ao quadrado. E quando que isso aqui é, de fato, maior do que n ao quadrado mais 150? Bom, primeiro, eu já tenho que c, nesse caso, é igual a 152. Eu achei um c aqui. Está meio grande, né? Mas, para qual n0? N0 pode ser igual a 1, porque para qualquer valor esse cara vai ser maior, tá? Porque, bom, 152, eu estou multiplicando esse cara por 152, aqui eu tenho só 2, então se fosse 3n ao quadrado já daria. Aliás, se fosse 3n ao quadrado não, eu teria que tomar cuidado para quando que esse 1n ao quadrado a mais aqui passasse de 150. Mas como 152 já é maior, esse cara já vai ficar maior para n igual a 1 mesmo. Faz as contas, né? Põe o 1 igual a 1 no n aqui, ó, vai ficar 2 mais 150, 152. E aí, 152 fica 152. Tá? Então, a partir daí para frente, esse cara na direita cresce muito mais que o da esquerda. Então, eu posso falar que esse cara, a partir de n0 igual a 1, está correto. Vou fazer outro jeito, eu vou me tirar da câmera porque eu estou na frente do slide. Então, uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso colocar aqui 2n ao quadrado mais 150 é menor ou igual a 2n ao quadrado mais n ao quadrado.
Então, no lugar desse 150, eu coloquei um n ao quadrado aqui, não só 150 vezes n ao quadrado. Com isso é que eu vou conseguir dar uma diminuída naquele c, tá? O que vai acontecer aqui, então? Bom, eu posso cortar esses dois caras, porque um vai subtrair do outro, né? Então, isso aqui vai ser verdade para sempre que o 150 for menor ou igual a n ao quadrado. Nesse caso, eu tenho c igual a 1. E isso aqui, que está multiplicando aqui, né? Está ocupado, tá escondido aqui, né? Isso aqui vai ser verdade para todo n0, considerando o n0, né? Igual a raiz de 150. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que para qualquer valor 150, raiz de 150 ou maior que isso, essa inequação aqui, ó, vai ser verdadeira. Então a gente mostra novamente que essa f de n aqui é O de n ao quadrado. Uma coisa a se notar aqui é que no primeiro caso da esquerda aí, azul, o meu c é relativamente grande, aí, né, eu estou multiplicando por um valor alto, a minha função ela vai ficar mais para cima mais rápido, meu n0 é menor. No caso da direita, o meu c é bem pequenininho, então o meu n0 vai um pouco para frente. Esse trade-off é normal, na verdade faz todo sentido, né? Agora eu vou voltar para a tela aqui, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou usar esse exemplo, né? Na verdade eu vou usar um exemplo um pouco melhor. Eu não consigo apagar, então deixa eu colocar um quadradinho aqui. O Diego da edição vai acelerar essa parte que eu apaguei, o que estava escrito ali, mas as pessoas que fazem essa disciplina comigo vão ter acesso ao PDF dessa aula, e quiserem editar esse PDF aqui, eles vão ver que tem um monte de risco branco ali, na verdade. Vou fazer um outro exemplo um pouco mais complexo, eu diria assim, que vai ser o seguinte: 10n ao cubo menos 3n ao quadrado, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, tá? Mais 27. Bom, a gente fala, né? Eu vou cortar as constantes aqui, etc, etc. Eu vou falar que esse cara, então, ele é O de n ao cubo, tá? Dá para ver isso, mas eu vou mostrar e vou achar C e N0 para esse cara, tá? Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou copiar isso aqui de novo aqui embaixo. Então o Diego da edição vai dar uma aceleradinha. Então o que eu estava querendo dizer ali em cima é isso aqui, sendo que eu tenho que multiplicar por uma constante. O que eu vou fazer nesse caso é multiplicar por 10, para eu poder eliminar esse cara e esse cara aqui, certo? Então aqui vai ficar zero, né? Então é como se eu tivesse passado o 10n ao cubo para cá, subtraindo, vai ficar zero desse lado. Então isso aqui vai ser verdade quando menos 3n mais 27 for menor ou igual a zero. E isso também significa que 3n... Opa, eu estou esquecendo do quadrado aqui. Então esse cara é ao quadrado, esse cara é ao quadrado, esse cara é ao quadrado. Então isso significa que 3n ao quadrado tem que ser maior ou igual a 27. Então percebe o seguinte, eu passei o 27 para cá, ficou negativo, e aí eu multipliquei tudo por menos 1, então eu inverto a equação, tá? E isso é a mesma coisa que falar que n ao quadrado tem que ser maior ou igual a 9, que é equivalente a falar que n tem que ser... Opa! N tem que ser maior ou igual a 3. Isso aqui já me dá, então, a resposta, né, que eu queria. Que C é igual a 10, que é o carinha que eu multipliquei ali no canto, e N0 é igual a 3. É lógico que N maior ou igual a 3, então N0, 3. Tá? O N a partir de 3. Achamos aqui o C e o N para esse caso. Bom, existem diversas imagens como essa que você pode achar em qualquer lugar da internet aí, né? O pessoal fala que é o mapa, ou o gráfico, alguma coisa assim, da complexidade de Big O. Então, basicamente, são curvas mais ou menos parecidas com as que eu já estava colocando, numa escala aqui qualquer, tá? Mas essas curvas, elas simplesmente vão ser mais esticadas ou menos, dependendo do número que está aqui embaixo. Mas tem muita gente que gosta de fazer essa classificação. Pô, se o algoritmo é bom, se ele é muito bom, né, excelente, se ele for O de 1, a gente chama esse cara de constante. Né? Não importa o tamanho da entrada, ele vai dar sempre o mesmo resultado, o mesmo tempo de execução. Ou até se ele for logarítmico, então O de log n. Ele ainda é bom, né? Tem essa linha aqui pode variar um pouco, né? Se ele for linear. E aí ele vai ficando um pouquinho pior, né? Se ele for n log n, e ruim se ele for n ao quadrado. Isso aqui tudo é muito relativo, tá?
Eu diria que esse O de n ao quadrado depende. Então, tem algoritmos que são matematicamente provados que você não consegue fazer menor do que isso. Tá? Então, como que você pode falar que o seu cara é terrible aqui, né? Terrível. Mas, aí eu vou ter que concordar que esses caras aqui, ó, fatorial e exponencial, então aqui percebe que não é 2 ao quadrado, desculpa, não é n ao quadrado, é 2 elevado a n. Tá? Esse cara cresce muito rápido. Esses caras aqui a gente chama até de intratáveis, mas a gente não vai tratá-los agora. A gente não vai falar disso agora. A gente vai falar disso só lá no final do curso. E aí eu deixo para vocês aí uma outra escala que eu gosto mais dessa do que da anterior. E é com esse slide que eu dou um tchau. E entendedores entenderão esse meme. Até.